que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Graça e paz, amada igreja. Louvamos o nome do Senhor por podermos estar na sua casa, louvando, adorando, glorificando e engrandecendo aquele que nos amou e deu-se por nós na cruz do Calvário. E muito mais também podermos celebrar a Deus aqui no templo e junto com quem está em casa, louvando, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu estava meditando na palavra do Senhor e pensando a respeito do reino de Deus. Jesus fez demonstrações claras, evidenciando que o reino de Deus é um fator crescente na terra. E ele também estava dizendo que enquanto Deus dá o crescimento, ninguém pode parar o crescimento do reino de Deus. Mas como se expressa o reino de Deus? Através da minha vida, através da sua vida,
quando nós estendemos a mão para quem está caído, quando nós abraçamos, no tempo que é permitido abraçar, aquele que está passando por lutas e dificuldades, quando nós levamos o alimento, o mantimento nas nossas mãos para alimentar o físico daquele que está abatido, sem recursos para adquirir seus mantimentos. E uma passagem em particular, muito pequena, da parábola da semente do grão de mostarda. Lucas capítulo 13, verso 18. Jesus está falando assim: e dizia: a que é semelhante o reino de Deus? A que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. É uma plantinha da horta, mas ela cresceu e se fez uma árvore, um ramo, e nos seus ramos pôde acolher os passarinhos. Eu costumo dizer de forma mais ou menos de brincadeira para a gente entender o tamanho do grão de mostarda. Um grãozinho de arroz amassado, dividido em 10 partes. Ali está um grão de mostarda. E uma árvore, um arbusto grande que os pássaros podem fazer seus ninhos. Como que começa as ações de Deus na vida de cada um que está querendo caminhar na sua vida, na presença do Senhor? Como um grãozinho de mostarda, devagarinho, de forma pequena, mas Deus vai agindo, vai transformando, vai completando a obra até que ela se torna até que essa pessoa se torna alguém estável e que também pode gerar estabilidade para a vida de outras pessoas. Aí está o reino de Deus, comparado com um grão de mostarda. E nós somos esse grão de mostarda. E Deus é quem dá o crescimento. Ele nos dá estabilidade, Ele nos firma na fé e vai fazer com que nós também possamos dar estabilidade para aqueles que são comparados como os passarinhos que se aninharam nos ramos daquela pequena árvore. Você é reino de Deus? Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Vamos louvar, vamos celebrar, porque nada impede a obra de Deus quando o seu reino está marchando, quando aqueles que estão no seu reino estão marchando. Nós fazemos parte do povo do Brasil, do país Brasil, festejamos medalhas na Olimpíada, ouro, prata, bronze, mas a maior conquista está em sermos cidadãos do reino dos céus. Neste reino, nós não vamos chorar porque alguém ficou em 4º lugar, 18º, 20º, em último lugar numa competição. Nós vamos sorrir porque todos nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Amém? Vamos nos levantar, vamos louvar ao nosso Deus, vamos louvar ao nosso Pai e como consagração de nossas vidas, nos coloquemos diante dele em oração. Ó Deus, nós estamos na tua casa. Nossos irmãos e irmãs estão nas suas casas, no escritório, no quarto, na sala, assistindo na TV, pelo Facebook. Nós estamos como uma grande família, celebrando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que está estabelecendo o seu reino na terra, e nós somos as sementinhas deste reino que crescem e podem também dar sustento, fortalecimento para as pessoas que estão com o seu coração abatido e abalado. Assim, edifica-nos na tua presença, fortalece-nos e cumpre, completa a tua vontade sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Recebe e acolhe o culto que te damos. É o que nós temos para te trazer do mais profundo do nosso ser. E queremos ter coração limpo, lábios puros, mãos limpas, para te glorificar e te exaltar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louve a Deus com alegria. No templo, você tem mais liberdade, pode bater palma, levantar a mão, dizer glória a Deus. Em casa, tenha liberdade também e louve, glorifique o nosso Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Amém? Todo mundo bem? Graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, queria compartilhar com vocês, antes da gente louvar a Deus, uma palavra que está ali em Marcos, capítulo 14, dos versos 3 ao verso 9. Eu vou ler, diz mais ou menos assim.
Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ter sido dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem essa mulher em paz. O que é que vocês estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Essa música tem muito a ver com essa passagem, e ela é muito interessante porque essa mulher, ela deu para Jesus o que de melhor ela tinha. Ela deu o perfume raro, puro, maravilhoso, e ela ungiu Jesus. Ela fez pelo nosso Pai aquilo que nós devemos buscar fazer sempre, que é dar o nosso melhor. Claro que, pela nossa própria força, isso é impossível. Nós não temos capacidade, disposição, nada que nos leve a adorar ao Senhor Jesus, se não for o próprio Espírito de Deus que age em nós. Mas essa música, que chama Eu Quebro Meu Vaso, diz muito isso. E eu queria convidar você a adorar o Senhor com essa canção, porque além de ela dizer que nós nos incitar a dar a Jesus o nosso melhor, ela fez uma coisa interessante, ela quebrou o vaso. Na cultura antiga do povo de Israel, quando você quebrava alguma coisa, significava que você nunca mais ia usar aquilo para nada. Então o que ela fez para Jesus é dizendo assim: olha, está aqui o meu melhor e é só para o Senhor, não para mais ninguém. Então eu queria pedir a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que nos dê força para que nós possamos fazer como essa mulher, com o nosso coração cada dia, com as nossas vidas, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. É difícil, não é fácil não é, olha, é uma luta, mas que o Espírito de Deus esteja com cada um de nós. Aos seus pés estou, a render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, foi perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos seus pés estou, pra render tudo que
tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Que o Espírito Santo nos dê graça para derramar diante do Pai o que nós temos de melhor. E não importe o preço. Como essa mulher fez. Ela não tinha nada, ela tinha só aquilo e ela deu aquilo para Jesus. Graça e paz. Que Deus nos abençoe. Mais de ti, Senhor.
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Graças a Deus. Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, nós invocamos a Tua presença nesse momento. Pedimos, Pai, que através da palavra que vai ser ministrada aos nossos corações, o Senhor fale aqui com cada vida, Jesus. Ó Deus, dirige cada vida, cada história, cada coração, Senhor. Ó Pai, fala individualmente com cada pessoa aqui neste lugar, nas suas casas, quem está acompanhando pela internet, Senhor. Ó Deus, derrama a porção da Tua graça neste lugar. Dá-nos a direção da Tua vontade, Senhor. Abençoa, Pai, a vida do Gabriel, que vai nos trazer a palavra. Usa o Teu filho, usa o Teu servo, de acordo com a Tua vontade, Pai. E abre os nossos ouvidos, meu Deus. Abre os nossos corações, para que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes das verdades que vamos aprender aqui. E em tudo, que a Tua vontade seja feita neste lugar. Em nome de Jesus, obrigado. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Graças a Deus. Gabriel já pode vir assumir sua posição aqui, enquanto eu vou falar umas palavras, depois vou orar, consagrando este tempo de ministração. Essa palavra Yeshua parece uma coisa estranha quando se diz, mas é uma palavra original do hebraico que quer dizer salvação ou salvador. E também se considera como sendo o nome de Jesus, como Messias foi chamado no seu tempo, Yeshua. Então, quando nós cantamos Yeshua, estamos cantando Jesus, o Salvador, clamando para que Ele venha e nos acolha na sua presença, como quem é mister, como quem está sendo tocado pela salvação do Senhor, carentes dessa salvação. Então, quando nós cantarmos, lembremos, dizendo Jesus Cristo é o Salvador e eu quero essa salvação para a minha vida. Então, quero desejar que neste tempo sejamos abençoados por Deus. Você que está na igreja, não fique na rede social. Bom, é mais difícil aqui, né? Mas quem está em casa também, fique na rede social do Facebook agora e apreenda aquilo que Deus tem para falar para você. A melhor companhia que nós podemos ter em casa e aqui no templo é o Espírito Santo que vai falar aos nossos corações. É isso que nós desejamos que venha através do Gabriel neste momento, que ele esteja trazendo para nós aquilo que Deus colocou no seu coração, como fruto da inspiração do Senhor, nós sejamos conduzidos à sua vontade. Vamos fechar nossos olhos.
Estenda a sua mão em direção ao altar, consagrando a vida do Gabriel na presença do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que a tua palavra seja lida e possa também atingir os nossos corações com poder e com vigor. Pelo simples fato da sua leitura, ela convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E pela intervenção e proclamação do teu Espírito Santo, ela transforma na divisão da alma, ela penetra fundo, Senhor, e faz a separação entre o que é bom e o mal, entre a tua vontade e aquilo que nós precisamos deixar, abandonar nas nossas vidas. Senhor. Assim que o Gabriel seja teu servo, inspirado como instrumento do Senhor, para transmitir a tua palavra viva e eficaz no nosso coração. Usa o Senhor e nos abençoe através dessa manifestação do teu poder pela vida do teu servo Gabriel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Graças e paz, igreja, amém? Eu convido você a estar se colocando em pé. Estou muito feliz de estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. A minha oração é que essa palavra seja uma boa semente no teu coração, que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Versículo 16. Traz como título o jovem rico. Todos encontraram, amém? Vamos às escrituras. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Pode tomar o teu assento. Meus amados irmãos, você conhece alguém que possui muitas qualidades? Aquela pessoa que você olha no teu trabalho, na faculdade, aonde quer que você esteja, você olha aquela pessoa e você diz: ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Bom, se você não conhece uma pessoa assim, eu apresento a você o jovem rico, do capítulo 19 de Mateus. Esse jovem era um exemplo. Ele se considerava um fiel cumpridor da lei. Ele justificava-se como íntegro ao ver-se pelo espelho da lei. Ele vivia de forma honrosa, baseada nos mais rígidos padrões morais da sociedade judaica. Ele era dono de muitas propriedades e ainda por cima, ele buscava a vida eterna. Ele era um exemplo. Eu imagino os discípulos conversando um com o outro diante daquela cena. Talvez eles diziam: esse é o candidato ideal para se juntar a nós e se tornar mais um discípulo. Afinal de contas, ele é um rapaz quase irrepreensível. Ele é um perfeito seguidor da lei. Ele é um exemplo na nossa sociedade. Eu tenho absoluta certeza que Jesus irá chamá-lo para seguir a ele. Ele vai ser outro discípulo. O problema era que Jesus não olhava as pessoas, não media as pessoas com a mesma régua que os discípulos mediam. Veja, nós estamos falando aqui de uma pessoa que era exemplo na sua sociedade. Mas os critérios de Jesus eram diferentes das pessoas que estavam diante daquela cena.
E esse rapaz, ao perguntar para Jesus o que era necessário fazer de bom para herdar a vida eterna, para conseguir entrar no céu, ele bate de frente com uma parede. Porque não há nada que nós possamos fazer para entrar no reino dos céus. O evangelho, meus amados irmãos, não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer. O evangelho tem a ver com Cristo. Não é o que eu posso fazer, não é o que você pode fazer, é o que Cristo fez, entregando a sua vida por pecadores. Ele bateu de frente com a parede do evangelho. Esse é o problema do jovem rico. Veja, se existisse algo que ele pudesse fazer para alcançar a vida eterna, com certeza ele iria conseguir a vida eterna. Afinal de contas, ele possuía muitas qualidades. Mas o que ele não levou em consideração é que ele era uma criatura caída. O que o jovem rico não levou em consideração era que todos os seus desejos, todas as suas emoções, todas as suas faculdades mentais foram corrompidas pelo pecado. E por mais que ele quisesse fazer alguma coisa, ele não conseguiria. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18, o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, por mais que ele quisesse fazer algo, ele não conseguiria por conta da sua depravação. E a pergunta que ele faz para Jesus é: o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E o próprio contexto dessa passagem, se você olhar nos versículos 24, 25 e 26, Jesus vai dizer aos discípulos: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que esse jovem não levou em conta é que ele era morto espiritualmente. E um morto nada pode fazer senão permanecer na sepultura. Esse era o grande dilema do jovem rico. Ele era uma criatura caída. C.S. Lewis tem um livro chamado A Última Noite do Mundo. E nesse livro, ele vai trabalhar sobre a possibilidade de existirem seres em outros planetas. E ele diz bem assim: se realmente existir outras pessoas, outros seres vivos em outros planetas, os cristãos vão ter um grande problema. Porque eles vão precisar responder a pergunta se Cristo também morreu por esses seres. E C.S. Lewis vai dizer bem assim: ora, antes de responder essa pergunta, nós precisamos fazer outra pergunta. Se esses seres que existem em outros planetas são criaturas caídas, assim como seres humanos. Porque o que nos torna alvo da graça de Deus é o fato de nós sermos criaturas caídas. Se Adão não tivesse pecado no jardim do Éden, não teria necessidade de Cristo descer da sua glória e morrer por nós. Mas é exatamente o fato de Adão ter pecado e nós herdarmos a natureza caída de Adão, que Jesus precisou descer da sua glória e morrer em nosso lugar. O diálogo entre o jovem e Jesus continua. Então disse Jesus: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Olha que interessante, ao perguntar para Jesus quais mandamentos, esse rapaz não só dá a ideia de que alguns mandamentos são mais importantes do que os outros, como também que ele seguia alguns mandamentos e outros não. Que ele cumpria alguns mandamentos, mas estava falhando em outro mandamento. Jesus, que é Senhor de todas as coisas, que conhece o coração humano, sabia disso. Veja, Jesus responde da seguinte maneira: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o jovem interrompe Jesus e diz: isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Não por acaso que o jovem interrompe Jesus exatamente no mandamento
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque é exatamente neste mandamento que ele estava falhando. O Evangelho de Hebreus, que é um livro apócrifo. Escute o que eu vou falar, vou abrir um parênteses para falar um pouco sobre os livros apócrifos. Nós não o reconhecemos como autoridade nas Escrituras, ele não faz parte do nosso cânone. Entretanto, nós podemos tirar muitos ensinamentos dos apócrifos. E nessa passagem, no Evangelho de Hebreus, narrando a mesma passagem do Evangelho de Mateus, vai dizer o seguinte: Jesus dizendo para o jovem rico: como dizes tu, tenho guardado a lei e os profetas, se está escrito na lei, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E eis aí, muitos dos teus irmãos, filhos de Abraão, cobertos de sujeira e morrendo de fome, e tua casa está cheia de coisas boas, e dela não sai nada para eles. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus sabia que aquele jovem possuía um ídolo no seu coração, um ídolo chamado Mamon. E naquele momento, Jesus ataca a idolatria daquele jovem de forma frontal. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Veja, o problema não eram as propriedades. O problema não era ele ter muitas riquezas. O problema é que ele fez das riquezas, o problema é que ele fez das suas propriedades o Deus da sua vida. Ele está dizendo para Jesus: olha, eu reconheço o Senhor como uma divindade, eu reconheço o Senhor como um Deus, entretanto eu não posso abandonar os outros deuses que eu também sirvo. Jesus ataca a idolatria desse jovem de maneira frontal. O que me parece é que para esse jovem Jesus era apenas a cereja do bolo. Era apenas aquele brinde que faltava. Nossa, eu tenho uma vida perfeita. Eu sou um fiel cumpridor da lei, eu sou um exemplo na minha sociedade, eu tenho muitas propriedades, só me falta isso. Só me falta a cereja do bolo. E meus amados irmãos, de lá para cá, 2000 anos se passaram. E absolutamente nada mudou. Muito pelo contrário. O que nós temos hoje é a versão contemporânea do jovem rico. E a versão contemporânea do jovem rico ainda acredita que a salvação é algo que se conquista, e pior, que se conquista pelos próprios méritos. A versão contemporânea do jovem rico ainda não está levando em conta que ela é miseravelmente morta, depravada e necessita da graça de Deus para ser salva. E quando nós fazemos uma análise da nossa cultura, nós vamos encontrar duas versões do jovem rico na contemporaneidade. As duas versões carregam características do jovem rico apresentado no livro de Mateus. Entretanto, não são a mesma pessoa. Embora não sejam a mesma pessoa, possuem o mesmo objetivo. Elas carregam a mesma característica, não são a mesma pessoa, mas têm o mesmo objetivo. A primeira versão é aquela que eu chamo de indivíduo hipermoderno. Indivíduo hipermoderno. Nós vemos emergindo nas nossas igrejas hoje a chamada teologia do eu. E o problema é que a teologia do eu, ela vai reduzir o evangelho a um produto de mercado. A teologia do eu é filha da hipermodernidade. E o que caracteriza a hipermodernidade e também caracteriza a teologia do eu é o individualismo, o narcisismo e o hedonismo. E a geração hipermoderna, ela possui uma característica, ela é sensorial. É uma geração que tem como prioridade a busca das sensações, a busca do prazer. E quando você tem individualismo, narcisismo e hedonismo no mesmo pacote, o resultado não pode ser outro senão o antropocentrismo. E é aí, meus amados irmãos, que nós vamos ter um grande problema. Porque, infelizmente,
o antropocentrismo não está limitado apenas à cultura secular. Muitos dentro da igreja têm levantado a bandeira do antropocentrismo. E o que nós vemos hoje é o fenômeno da hipermodernidade cristã, onde o homem é o centro de todas as coisas e a igreja, o pastor e Deus estão ali apenas para servi-lo. E o indivíduo hipermoderno é escravo de si mesmo. O apóstolo Paulo faz uma descrição perfeita do indivíduo hipermoderno. Ele diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E o apóstolo Paulo também vai caracterizar aquilo que eu chamo de teólogo hipermoderno. Ele diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. O resultado do narcisismo, o resultado do individualismo, o resultado do hedonismo dentro da igreja é que pastores não estão mais pregando o evangelho da glória e da graça de Deus. Muito pelo contrário, pregam fábulas que agradam sim o ouvido humano e não glorificam a Deus. Com essa sede de saciar o hedonismo da hipermodernidade, de saciar essa geração que sempre está em busca do prazer, eles deturpam a glória de Deus para glorificar o homem, pregando uma pregação antropocêntrica. Muitos já não estão tremendo diante do evangelho ao ouvir a mensagem do evangelho. Martinho Lutero dizia o seguinte sobre a pregação do evangelho: pregue de um modo tal que, se as pessoas não odiarem os pecados delas, vão odiar você. Mas essa não é uma característica do pregador hipermoderno. Ele não quer que as pessoas o odeiem pela pregação do evangelho. O problema da pregação hipermoderna é que ela vai anestesiar o pecador para ir para o inferno. Quando você deixa de pregar a graça de Deus, quando você deixa de pregar a Bíblia na sua integridade, na sua fidelidade, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo é anestesiar pecadores para ir para o inferno. Hoje, pregadores sobem no púlpito para dizer que o ser humano, que o homem é o centro do coração de Jesus. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, um rapaz pregando em um evento disse o seguinte: quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Antropocentrismo. E com o advento da hipermodernidade, muitos cristãos estão abraçando a falácia de que tudo é relativo, de que não existe uma verdade absoluta. E muitos até questionam a autoridade das Escrituras, dizendo que essa é questionável e que não é mais a palavra de Deus. Tozer, um teólogo do século XX, vai dizer o seguinte: permita que um homem questione a inspiração da Bíblia, para que uma curiosa, até mesmo monstruosa inversão se instale. A partir dali, ele passa a julgar a palavra, em vez de permitir ser julgado por ela. Passa a determinar o que deveria ser ensinado da Bíblia, em lugar de permitir que ela determine o que ele deveria crer. O cristão hipermoderno está mais preocupado em pregar sobre as similaridades que o cristianismo tem com a cultura. O cristão hipermoderno, ele quer deixar a mensagem do evangelho mais atraente, dizendo que não são tantas exigências. O cristianismo oferece a mesma coisa que o mundo oferece, mas a um nível superior. Meus amados irmãos, nós temos que ter a consciência de que nós, cristãos, não somos relações públicas, nós somos profetas. A nossa mensagem não é uma concessão. A nossa mensagem é um ultimato. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Coríntios:
Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E o resultado de uma pregação antropocêntrica são canções antropocêntricas. O resultado de uma teologia fraca são canções que não contêm a verdade do Evangelho. Canções que procuram sempre agradar aos ouvidos humanos. Não canções que glorificam a Deus como essa que nós cantamos hoje. Canções que glorificam o Filho de Deus. E o resultado disso, meus amados irmãos, é que nós temos uma geração filha da hipermodernidade, filha da pós-modernidade, que quer entrar no mundo gospel não para glorificar a Deus, mas para ganhar likes. Quer ser um youtuber cristão, um tiktoker cristão. Algum tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu fui em um evento e ia ter determinada cantora lá. Antes dela entrar para fazer o show, a apresentação, as pessoas começaram a gritar: "Ô fulaninha, cadê você? Eu vim aqui só para te ver." Um show cristão, um evento cristão. O reformador João Calvino dizia que a mensagem do Evangelho humilha o homem e glorifica a Deus. E essa é a primeira versão do jovem rico. Um indivíduo caracterizado pelo individualismo, pelo narcisismo e pelo hedonismo. Os versículos 18 a 20 vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: "Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo." Replicou-lhe o jovem: "Tudo isso tenho observado." Eis aí a segunda versão do jovem contemporâneo. A segunda versão do jovem contemporâneo é mais perigosa do que a primeira versão do jovem contemporâneo. Porque a segunda versão do jovem contemporâneo, ela abraça a moralidade cristã. Ela abraça os mandamentos. E talvez você me pergunte: "Gabriel, mas isso é ótimo." Sim, eu concordo com você, realmente isso é ótimo. O problema é que ela abraça a moralidade cristã sem abraçar o Cristo da moralidade cristã. E qual é o resultado de você abraçar parte da moralidade cristã sem abraçar o Cristo da moralidade cristã? Nós tornamos pessoas arrogantes. Nós começamos a confiar em nós mesmos, nas nossas próprias obras, assim como esse jovem. Nós reduzimos o cristianismo apenas a uma moral cristã, que nos leva a abraçar narrativas ideológicas como que se essas possuíssem a verdade do Evangelho. E aí nós começamos a criar contendas dentro da igreja, dizendo coisas do tipo: não, Deus é de esquerda, porque o cristianismo defende o assistencialismo. Não. Deus é de direita, porque a direita defende a família tradicional. E nós não conseguimos entender que não é nem a esquerda e nem a direita que é o poder de Deus, mas é o Evangelho que é o poder de Deus. John Stott, um teólogo anglicano, dizia o seguinte: o cristão precisa tomar cuidado em tomar as ideologias de esquerda, direita ou centro como se essas detivessem um monopólio de poder e bondade. Porque não é nem a esquerda e nem a direita que detém o poder de Deus, mas é o Evangelho. Veja, eu não estou dizendo aqui para você não votar em pessoas que compartilham da cosmovisão cristã. Isso é bom, isso é bênção. O problema é quando nós abraçamos apenas a moralidade cristã, sem abraçar o Cristo. E o pior é que tanto a primeira versão quanto a segunda versão, elas querem agradar a si mesmo. Porque a segunda versão, que abraça partes da moralidade cristã, ela faz isso para defender o seu próprio interesse. O que me parece, meus amados irmãos, e o que eu disse
é que os dois têm o mesmo objetivo. O mesmo objetivo dos dois também era o mesmo objetivo do jovem rico do capítulo 19 de Mateus. Para a versão contemporânea do jovem rico, Jesus é apenas a cereja do bolo. Jesus é apenas a peça que faltava do quebra-cabeça. Jesus é apenas um brinde para consagrar uma vida perfeita. O problema é que Jesus, ele não é a cereja do bolo. Ele não é um brinde para consagrar a vida perfeita. E olha o que ele vai dizer para o jovem rico: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O preço para esse jovem rico, embora ele tivesse muitas propriedades e muitas qualidades, mas o preço foi muito alto. O convite que Jesus nos faz, meus amados irmãos, não é um convite para seguirmos Ele em determinados momentos da nossa vida. O convite que Jesus nos faz não é um convite para ser um discípulo esporadicamente. Jesus, ele não é um quebra-galho. Jesus, ele não está aqui sempre quando nós temos um problema, nós nos dobramos diante de Deus. Deus, agora estou com um problema, mas quando a minha vida está boa, não, eu não preciso. Todas as vezes que nós escolhemos a nossa vontade, todas as vezes que nós escolhemos aquilo que nós queremos, ao invés de escolhermos a vontade de Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa que o jovem rico fez. Nós olhamos para Cristo e dizemos: eu reconheço o Senhor como um Deus, eu reconheço o Senhor como uma divindade. Entretanto, eu tenho outros deuses na minha vida, então eu não posso te seguir porque eu não posso abrir mão desses deuses. Meus amados irmãos, eu não posso mentir para vocês e falar que o preço de seguir a Cristo, de ser um discípulo de Cristo, é baixo. Não é baixo. O preço de seguir a Cristo, o preço de ser um discípulo é alto. E ele mesmo diz: no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O preço é alto. Você está disposto a perder a sua vida para ganhá-la? Essa é a lógica do reino. Você está disposto a negar as suas vontades e abraçar a vontade de Cristo? E quando nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que nós oramos com o coração aberto? Quando nós dizemos a Cristo: seja feita a tua vontade, será que na segunda-feira eu vou estar abrindo mão das minhas vontades para abraçar a vontade de Cristo? Meus amados irmãos, Cristo não nos ressuscitou para a vida. Ele nos ressuscitou para a morte. Eu sei, parece contraditório, mas é a lógica do reino. Outrora, você estava vivo para as suas vontades e morto para as vontades de Deus. Agora ele ressuscitou você para viver a vontade dele e morrer para as suas. Mas escute, essa não é uma palavra para desanimar você. Andar com Jesus não é tudo por nada. Andar com Jesus é tudo por tudo. Você não deixa as suas vontades por nada. Você deixa as suas vontades por tudo. Escute, nesse mesmo texto que a gente leu, no versículo 29, Jesus vai dizer aos discípulos:
E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes e herdará a vida eterna. Seguir Jesus não é tudo por nada, é tudo por tudo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 e 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Seguir Jesus é tudo por tudo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sua sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meus amados irmãos, eu encerro essa palavra dizendo que nós não venhamos nos tornar nenhuma das versões contemporâneas do jovem rico. Nem aquela que busca suas próprias vontades, nem aquela que busca os seus próprios prazeres, muito menos aquela que abraça apenas parte da moralidade cristã como uma fachada, mas que a gente venha realmente carregar a cruz do discípulo de Cristo. Ser cristão, ser discípulo de Jesus não significa que ele fará todas as minhas vontades, mas significa que ele, como um bom pai, dará tudo que eu preciso, que eu necessito. E aquilo que eu quero muitas vezes não é aquilo que Deus quer. O Luigi falou algo uma vez e aquilo me marcou e eu nunca mais me esqueci. Às vezes nós sempre falamos que o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. Mas o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. E todas as vezes que eu digo que eu estou esperando o melhor de Deus, eu estou dizendo que Ele vai mandar algo melhor do que o seu filho. Meus amados irmãos, o Evangelho não tem a ver comigo nem com as minhas vontades. O Evangelho tem a ver com o Filho de Deus que desceu da sua glória e morreu por mim. O Cordeiro moído de Deus na cruz do Calvário. É a Ele a glória, é a Ele o louvor, é diante dEle que todos os joelhos se prostrarão, é diante dEle que toda língua confessará que Ele é o Cristo. O Evangelho não é uma mensagem antropocêntrica, o Evangelho não é uma mensagem de moralidade. O Evangelho é uma mensagem de boas novas, dizendo que uma vez nós estávamos caídos, depravados, mas através da morte de Cristo Jesus, Ele nos alcançou com abundante amor e infinita graça e nos trouxe até Ele. O Evangelho não tem nada a ver com o que eu posso fazer, não tem nada a ver com o que o homem pode fazer. Tem a ver com o que Cristo fez por você, por mim. Se coloque em pé, eu quero orar por você nessa noite. Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome. Deus, nós estamos aqui para agradecer, Pai. Para agradecer pela Tua graça, Pai. Pela morte do Teu Filho na cruz que nos salvou, Deus. Pai, nos ajuda diariamente, Pai, a não nos tornarmos a versão contemporânea do jovem rico. Mas que nós, Pai, como discípulos, Pai, que o Senhor escolheu, venhamos a negar a nossa própria vontade e abraçar a Tua vontade, Deus. Pai amado, eis aqui os Teus filhos, Pai. Pai, que amanhã o Teu Espírito Santo possa ajudá-los na caminhada, Pai, no dia a dia, a viver essa mensagem, a amar essa mensagem. E que todos os dias, Pai, nós possamos com alegria dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperamos o Senhor, Pai. Amamos o Senhor. Nos ajuda, Pai, nas nossas dificuldades. Nos ajuda, nos sustenta nas nossas fraquezas. Tu és o nosso eterno Pai. Nós te agradecemos, Pai.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não vou pregar de novo não, tá, meus irmãos e irmãs? A mensagem que o Gabriel nos trouxe pelo Espírito Santo é muito dura, mas nos chama à realidade de nos posicionarmos. E nós podemos fazer uma conexão com aquela música que o Luigi colocou no momento do louvor. Não só desapegar daquilo que é tão valoroso para você, mas se for necessário quebrar para consagrar para o Senhor. É dizer, isso não vale tanto quanto o que o Senhor tem para a minha vida. Então nós vamos sim fazer opção por sermos filhos e filhas de Deus, tocados, transformados pelo seu poder. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus por isso. Nós estamos em período de pandemia e por isso não fazemos o propósito de não usar o mesmo microfone, né, para não os fluidos não sejam portentores de contaminação. Por isso cada um tem seu microfone aqui para que não haja esse problema. Mas nós estamos em distanciamento físico, como a normativa nos aconselha, e também nós estamos usando álcool gel, álcool líquido, álcool 70, máscaras, e vamos continuar assim, até que seja evidenciado a possibilidade de não usar mais. Aí nós vamos estar tendo mais liberdade. Dentro do templo, nós temos a possibilidade de 50 pessoas. Ainda não temos essas 50 pessoas, mas temos que dar uma readministrada nos lugares, nos assentos, para que, vindo 50 pessoas, não haja muita proximidade de pessoas que não fazem parte da mesma família, ou que não vieram no mesmo carro, ou que não têm um convívio próximo, né? Mas vamos estar fazendo isso para que haja segurança na nossa celebração, no nosso culto a Deus, para que todo aquele que tem interesse de vir para a igreja possa vir com tranquilidade, sabendo que os cuidados estão sendo tomados. Nesse mês de agosto, nós vamos ter mais liberdade, porque o índice de contaminações está caindo e estabilizado. Setembro já é uma outra história, mas nós vamos crer que isso estará acontecendo da mesma forma. A queda, a diminuição do número de contágio vai nos dar liberdade para termos as nossas atividades voltando ao normal. Não só na igreja, mas nas escolas, no trabalho, na nossa vida, em todas as suas áreas. Louvado seja Deus por isso, né? Nós estamos orando por algumas pessoas na nossa igreja. Pastor Beto, que está internado em Curitiba, ainda na UTI, está oscilando entre períodos de melhora e complicações. De ontem para hoje, uma incidência febril, não é preocupante, mas é uma complicação a mais também. E nós estejamos intercedendo pelo pastor Beto. Ele já está há 20 dias, mais ou menos, em Curitiba, na UTI, e esteve internado desde o dia 4 de julho, no hospital lá em Santo Antônio da Platina. Vamos orar por ele, para que ele tenha vitória sobre este mal que está afligindo a sua vida. Orar também pelo pastor Ezequias, pelo Mateus, seu filho, que ainda estão em fase de recuperação, restabelecimento, mas já venceram o problema mais sério e estão com uma tosse ou algum sintoma, mas sem que haja muita preocupação. Pastor Danilo, de Paços de Torres, também na divisa de Santa Catarina com Rio Grande do Sul. Esses dias nós vimos a notícia dele, que ele já saiu do hospital, já está se recuperando em casa também. Que Deus abençoe. Nós temos intercedido por pessoas, temos intercedido por irmãos da igreja,
por familiares de pessoas da igreja, e nós vamos ter esse tempo agora, especialmente, para intercessão sobre esses pedidos que são colocados, né? Como que nós vamos fazer? Eu tenho um pedido de oração, você vai levantar a sua mão. Não vai precisar dizer para mim o que está acontecendo, não. Eu vou saber que se eu abrir os meus olhos, eu quero ficar com os meus olhos fechados, e você está fazendo um pedido ou por você ou por alguém que tem uma necessidade específica, da sua família, do seu círculo de amizades, dos seus vizinhos, que Deus esteja tratando com essa pessoa. Então nós vamos dedicar esse tempo, mesmo assentados mesmo, para interceder, para que Deus traga libertação e cura. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos agora, Pai, que venhas com o toque do Teu poder, trazer a cura, libertação da enfermidade, tudo que está trazendo dores, está trazendo dificuldades na sua existência física, fisiologicamente, Senhor, em nome de Jesus, que toda a enfermidade caia por terra, seja repreendida, Senhor. Pai, que se houver necessidade de cirurgias, tratamentos, que isso seja evidenciado o mais breve possível, isso aconteça, Senhor. Se for necessário mudar o tratamento, como no caso do pastor Beto, que está há tanto tempo internado, dá sabedoria também aos médicos, aos profissionais que estão cuidando dele, para que isso seja feito da melhor forma possível e ele receba a cura. Milagre do Senhor, através da ciência que o Senhor preparou para os humanos estarem desenvolvendo, Senhor. Em nome de Jesus, assim atenta para a vida do pastor Danilo, pastor Ezequias, o Mateus, seu filho, outros pastores que estão também vivenciando o tempo de Covid, outras enfermidades, pessoas ligadas a nós na congregação, pessoas que estão em casa, na internet, também passando por momentos difíceis. Que o Senhor seja o toque da bênção, da cura, da libertação, da estabilidade da saúde, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Traz cura, traz libertação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer um destaque especial de 3 pessoas que estão nos visitando, o Marlon e a Thalita, acertei o nome? Marlon e Thalita, são companheiros de trabalho da Carol e do Gabriel, estou confundindo os nomes agora. E estão aqui com alegria, nós acolhemos vocês na casa do Senhor. Não é a nossa casa, a casa de Deus é a casa de vocês também. E também a Laurinda. Cadê a Laurinda? Deus abençoe. Hoje na live da escola, ontem na live dos jovens, né? Eu escutei a Carol dizendo, entra vó, e a vó está aqui. A avó está visitando, né, a Carol e o Diego, então, com alegria, nós saudamos você também, irmã Laurinda. Que Deus a abençoe, né? Os pais da Carol também estão aqui. Nós nos reencontramos, algumas pessoas que há tempos não participam também estão retornando, mas são da casa. E nós louvamos pela vida de cada um que está aqui e quem está assistindo também à internet, o culto pela internet. Mais alguns avisos que nós temos para dar. Temos escola dominical, nosso culto à noite, temos o encontro dos jovens e nós temos o jejum de quinta para sexta. É um convite especial porque nós nos somamos às igrejas do Paraná e Santa Catarina com o motivo de que Deus traga libertação e cura dessa pandemia, para que as vacinas ou os recursos científicos e o poder de Deus estejam atuando de forma a trazer sanidade para a humanidade. Nós clamamos para que isso aconteça. E vamos então, nessa quinta para sexta-feira, mais uma vez, buscarmos a Deus. E na sexta-feira tem um culto de meia hora aproximadamente para fazer a entrega desse tempo de jejum e oração. Nós mandamos o link da live pelo Facebook ou YouTube. Se você não puder participar, saiba que mais ou menos meio-dia e 20, meio-dia e 25, nós estaremos orando todos juntos, declarando a Deus nossa entrega desse tempo de jejum e oração, para que nós, somados como uma grande família de Deus na face da terra, intercedamos também para que haja cura e restabelecimento. Nós vamos estar divulgando daqui uns dias também um encontro ministerial de evangelismo que
Vai acontecer dia 28 de julho. Necessário fazer uma inscrição para participar da live, mas nós vamos divulgar também para que nós possamos já nos preparar para participar. Então, você quer saber mais sobre evangelismo, sobre o mandamento de Jesus do ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Então, nós vamos estar divulgando esse evento especial que vamos ter também, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé para termos um tempo de oração, de despedida na presença do Senhor. Opa, eu pedi para o Lucas colocar uma projeção ali, mas não deu, né? É o evento do dia. Hoje é dia do quê? Dos pais. Papais de plantão, cadê os papais? Dão um aceno assim. Aí, papais, vovôs são papais 2 vezes, né? Então, ganha 2 parabéns, né? Então, que Deus abençoe os papais que estão no templo, quem está vendo pela internet também, que possa receber o toque do poder de Deus. O bispo João Carlos mandou uma imagem muito forte para a gente, né? Essa imagem diz assim: quando seu filho pensar em honestidade, hombridade, segurança e outros adjetivos mais, ele pense em você. Difícil, né? Mas que é uma realidade. Que nós possamos trazer dentro de nós tudo que é fiel a Deus, tudo que é honesto, tudo que é de hombridade, de fidelidade para com as pessoas e para com Deus, para que os nossos filhos se lembrem. Estão falando de honestidade? Meu pai é honesto. Estão falando de fidelidade? Meu pai é fiel. Estão falando de verdadeiro? Meu pai é verdadeiro. Então, que os seus filhos se lembrem de você quando pensarem em alguma coisa, dizendo: você já viu alguém que é honesto, que é fiel, que é verdadeiro? E vem na sua cabeça: eu já, meu pai. Então, que nós sejamos essa pessoa. E como gratidão a Deus, quero orar por você também. E assim nós vamos nos despedir da casa, que é templo, é espaço físico, mas nós estaremos caminhando todos os dias com a presença de Jesus, com a presença do Senhor nosso Deus e com a presença do Espírito Santo, conforto, consolo e fortaleza das nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós clamamos a Tua bênção sobre os pais que estão aqui no templo, os pais que estão em casa, de uma forma em geral. Obrigado, Senhor, porque através destas pessoas a humanidade pode se multiplicar e os filhos estão aqui pela bênção da paternidade. E nós queremos rogar também, ó Deus, que a grande mão do Senhor, que é Deus Pai, que é o Pai de toda a humanidade, Criador de todas as pessoas, e aquele que acolheu como Pai e acolheu como filhos toda a humanidade que se aproxima de Ti. Nós te agradecemos, ó Deus, como filhos do Senhor e como filhos dos nossos pais terrenos, pela paternidade do Senhor e pela paternidade dos nossos pais. Assim, Senhor, nós celebramos na Tua presença, muito mais do que um dia comercial, mas um dia de honrar e prestar reverência àqueles que dão de si para cuidar dos seus filhos. Abençoa os pais, em nome de Jesus. Também nos abençoa, Senhor, como pais, mães, filhos, tios, avós, em qualquer papel que nós tenhamos na família, que nós sejamos abençoadores da nossa família, Senhor, e tenhamos uma semana de vitórias. Se lutas aparecerem, o Senhor nos dê uma vitalidade, uma fortaleza maior do que as lutas, do que as dificuldades, e nós as vençamos em nome de Jesus. E caiam por terra todos os inimigos que se levantam contra nós. Eles vêm com força, eles vêm com armas, vêm para a guerra, mas o Senhor vem com nós com escudo, com proteção e com vitória. Assim venha sobre nós a Tua força, a Tua fortaleza e a Tua vitória seja sobre nós. Abençoa-nos nesta semana, Senhor, e que possamos ver brilhar
a tua vitória sobre nós. Em nome de Jesus, no templo ou nas casas consagradas ao Senhor, nós estejamos preparados para vencer em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco, povo de Deus, e permaneça com o povo de Deus sobre a face da terra para todo sempre, até que o Senhor venha para nos buscar. Amém, amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana para todos e muita vitória em nome de Jesus. Amém. Só agradecendo aos nossos irmãos